sim, vamos ter a terceira dose da vacina contra a Covid-19 no Brasil. A notícia foi reafirmada pelo Ministério da Saúde. Os imunizantes para a dose de reforço, que começa a ser aplicada em pessoas acima de 70 anos de idade e aquelas com baixa imunidade, serão remetidos aos estados a partir do próximo dia 15. É sobre esse assunto que eu converso com Rafael Dália, pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz. Eu sou Estela Mares e este programa também é veiculado pela Rádio Universitária FM e pela Rádio Universitária Paulo Freire AM. Rafael, muito obrigada pela sua presença aqui no Opinião Pernambuco mais uma vez, viu? Primeira pergunta, por que a terceira dose? Obrigado, Estela. O que foi visto no mundo todo, né, várias pesquisas, são bastante pesquisas, está bem extensa essa linha, é que para todas as vacinas, tá? Depois de 6 meses, 7 meses, foi verificado uma queda, um decaimento na resposta imunológica, né? Na quantidade de anticorpos induzido por elas. E aí, a partir daí, foram feitos vários estudos para ver qual era a consequência disso, né? Na população do mundo inteiro dessa dose. Então, tem um estudo muito grande, né, que corrobora essa hipótese, né, que foi feito pela própria Fiocruz, na Bahia, pelo grupo do professor Manuel Barral Neto, né, que foi o que ele fez. Ele pegou assim um grande banco de dados do Brasil, 70 milhões de brasileiros vacinados, né, e aí ele fez um filtro. Ele retirou todas aquelas pessoas que foram vacinadas com a vacina da Pfizer, foram 7 milhões e meio, retirou todos que foram vacinados com a vacina da Janssen, foram 708 mil, e aí, a partir daí, ele filtrou para 61 mil voluntários. E, a partir daí, ele fez um novo filtro, ele retirou todas aquelas pessoas que já tiveram Covid, aqueles que tomaram 2 doses no intervalo inferior a 14 dias, e quem tomou 2 doses de vacina diferentes. Para chegar aí, numa coisa muito clara, ele chegou em todos os vacinados com 2 doses da Coronavac, todos os vacinados com 2 doses da vacina de Oxford. E foi o que ele fez? Ele correlacionou esse grande banco de dados que ele tinha, né, com número de hospitalização, de infecção, internação e óbito, né, no Brasil inteiro isso, né? E aí foi o que ele viu que depois de quem tomou as 2 doses da Coronavac, as pessoas tomaram a partir dos 80 anos de idade, foi vista uma queda efetiva na vacina. Então, essas pessoas estão mais expostas ao risco e o número de mortes aumentado. Então, e quando ele foi ver com esses resultados com relação a de Oxford, ele viu que era um pouquinho maior. A partir de 90 anos, esse número fica mais significativo, né? Daí, eles tiveram aquela recomendação da Fiocruz de revacinar todo mundo acima de 80 anos, né? Com a vacina Coronavac e 90 anos com a de Oxford. E isso também se abriu uma discussão com relação aos imunodeprimidos, né? Aquelas pessoas que têm uma dificuldade maior de ter uma resposta imunológica, né? Pela própria condição de saúde dele. E aí também foram feitos vários estudos, né? Principalmente com pessoas transplantadas de rim, e foi visto que a terceira dose sim tem um efeito benéfico, né? Não é a salvação do mundo, mas tem um efeito protetor. Daí a recomendação do Ministério de, a partir de dia 15, né? Inserir essas pessoas, né? Como grupo prioritário de ter uma terceira dose. Isso é prioritário, mas isso não significa dizer que as pessoas mais jovens também não vão ter que tomar. É possível que também tenham, porque essa queda ele é observada também em pessoas mais jovens. A diferença é que a pessoa mais velha tem um sistema imune mais frágil, então é mais susceptível a infecções e mortes, né? Essa é uma discussão muito delicada diante da questão do mundo, né? Da quantidade de doses no mundo inteiro, né? Que tem pessoas que nem sequer tomaram a primeira. Então, a gente teria que equalizar essa situação, porque essa assimetria de vacinação, né? Pessoas que já têm primeira dose, outros só com 2 e alguns com 3, isso está acontecendo, está levando ao quê? A um desequilíbrio da vacinação no mundo que está favorecendo justamente a circulação das cepas variantes de preocupação, como a Delta, por exemplo. A Organização Mundial da Saúde levantou essa lebre, né? Pediu, inclusive, para que essa aplicação da terceira dose não começasse até que 10% da população de todos os países tivessem imunizados, mas não é isso que está acontecendo. Israel, por exemplo, vai com a aplicação da terceira dose já bastante avançada.
Israel está com 60% da população acima de 50 anos com a terceira dose, né? E já iniciou a vacinação a partir de 12 anos, da terceira dose. Quer dizer, é uma coisa, assim, é complicado, né? Porque você está vendo aí que os grupos prioritários são aqueles acima de 80 anos, não é isso? E os imunodeprimidos. E que, se você for olhar o mapa de distribuição, só a China distribuiu 2 bilhões de doses, né? Foram 5 bilhões de doses distribuídas no mundo todo. Então, só a China aí está com 2/5 da produção mundial, né? Então, quando a gente vai ver o gráfico para o continente, a América do Sul tem só menos de 10% das doses, né? E a África, nem 1%, né? Então, a gente está falando aí que os países de baixa renda, só em 1,7% deles teve distribuição de vacina, né? Então, como é que a gente vai avançar para a terceira dose com todos os grupos, incluindo os não prioritários, quando a gente tem essa condição assimétrica de vacinação no mundo inteiro? Isso é uma discussão muito complicada e que a pandemia não vai acabar enquanto não tiver essa vacinação global, né? A pandemia já diz, é global. Se todo mundo todo mundo tem que se proteger, senão ninguém está protegido. Você falou aí, Rafael, que o fato de alguns países terem percentuais muito baixos de vacinação, isso facilita aí a proliferação de variantes do vírus, né? Essa proliferação de variantes, já tô dando um salto indo lá para frente, depois a gente volta aqui para o início. Mas se houver essa proliferação de variantes, isso pode comprometer a eficácia, inclusive da terceira dose? Pode sim, porque o que são variantes, né? Variantes são aqueles vírus, né, que eles se modificam aleatoriamente, são mutações, né? Algumas mutações dessas podem favorecer o vírus, podem tornar ele mais virulento, outras não. Mas isso é completamente ao acaso. O que acontece? Quanto mais tempo tem pessoas não vacinadas, mais tempo esse vírus tem para se dividir nesse nosso organismo, né? E gerar novas variantes ao acaso. Então, muitas dessas variantes, elas adquirem características mais preocupantes, né? Por exemplo, Israel, quando lançou uma campanha efetiva com 80% da população vacinada, né, acima de 12 anos, tinha 80% vacinada, de repente ele já estava tirando a máscara, voltando a viver normal. O que aconteceu? Um surto de Delta em Israel, né? Essa variante veio de países que estavam descobertos. Então, não adiantou Israel se avançar, se proteger, enquanto ele deixou parte da população desguarnecida, e essa parte foi onde se originou essas cepas preocupantes que hoje infestam Israel. Não só pela questão das duas, terceira dose, como também tem questões culturais, né, envolvidas aí, né? Se a gente for olhar, tem pelo menos 1,1 milhões de judeus que não vacinaram nem a primeira dose, entre 12 e 60 anos, por questão de fundamentalismo mesmo, negacionismo mesmo, não vacinou e pronto. A gente também está tendo dificuldade nos Estados Unidos, né, que a gente estava elogiando bastante os Estados Unidos, que tinha avançado na frente do Brasil, né, já tinha vacinado mais de 60% da população. Enfim, realmente, os Estados Unidos, se a gente for olhar hoje, tem 61% vacinado, 52% com a segunda dose, né? É quase o dobro nosso. A gente está com 29% de segunda dose, né? Mas o que acontece lá agora é que parou. Quer dizer, tá difícil. Por que tá difícil? Porque falta dose? Não. Tem dose, inclusive os Estados Unidos está doando dose para o resto do mundo. Mas existe uma resistência, algumas pessoas que simplesmente negam a pandemia, negam o vírus, e se ela não acredita, ela também não acredita na vacinação. Então, a gente está diante de um outro problema aí também, que é a resistência de algumas pessoas no ato de se vacinar. Então, não é só ter a dose, é ter a dose e distribuí-la de forma igual. Eu vou voltar lá para a sua primeira fala, quando a gente começou essa conversa, você falando da pesquisa que foi feita pela Fundação Oswaldo Cruz e que fundamenta aí a necessidade de uma terceira dose. Você explicou a metodologia da vacina e falou da Coronavac e falou de Oxford. Só para ficar claro para quem está assistindo a gente, quando você fala vacina de Oxford, você está se referindo à AstraZeneca, que é o outro de sustentação da vacinação no Brasil. AstraZeneca e Coronavac, não é isso? Isso, é porque a AstraZeneca também é chamada de vacina de Oxford, porque foi desenvolvida lá. Mas é essa, a AstraZeneca. Quais foram as instituições, Rafael, que forneceram os dados para fundamentar a pesquisa da Fiocruz, além do Programa Nacional de Imunização? Eu não sei se há outras instituições
que tem aporte desses dados? Eles entraram no Ministério da Saúde, né? O PNI forneceu os dados de vacinado e eles tiveram acesso a toda a rede do hospital pelo SUS, né? O SUS fornece quem foi internado, quem foi hospitalizado, quem evoluiu para forma grave, e aí ele cruzou esses dados. Cruzou os dados do PNI, de quem estava vacinado com 2 doses da Coronavac, 2 doses da AstraZeneca, e daqueles lá, qual foram que evoluíram para complicação, UTI e óbito. Então, esse foi o cruzamento de dados, foi um grande banco de dados, isso está em pré-print, está para ser publicado agora. Eu tive acesso a esses dados antes, que eu faço parte do Consórcio Nordeste, do Comitê de Vacinas, então eu vi isso bem antes, mas isso já está em via de publicação. É outra coisa que mudou com a pandemia, né? A história do pré-print, né? Quer dizer, muita informação aí está perto de publicar, porque a informação está muito veloz e a gente não está mais acompanhando. Mas tem dados e artigos publicados também que mostram essa correlação, tá? De queda dos títulos após 6 meses de vacinação, com outras vacinas também, como a de RNA da Pfizer, né, a da AstraZeneca, e tem alguns dados iniciados também com a vacina da Janssen, dose única. Rafael, para a gente fechar esse bloco, essa necessidade, seja em que momento for, de uma terceira dose, é consenso já entre pesquisadores e autoridades sanitárias ou há vozes divergentes? Olha, a divergência é natural do ser humano, né? Agora, a gente tem o que a gente pensa, o achismo, né? E tem um embasamento científico, né? Para você provar o que está falando, você precisa fazer experimentos, né? Ensaios de correlação, como foram esses, né? Então, diante dos dados, né? São fatos, né? Você começa a transformar aquele seu achismo numa realidade científica. Então, para a ciência, já está muito claro que com as vacinas que temos atualmente, existe sim uma necessidade de terceira dose, prioritariamente nesses grupos mais idosos e nos imunodeprimidos. Isso é fato. Existem várias publicações, não só pré-prints, como publicações científicas que mostram, apontam para esse caminho no Brasil e no mundo. Então, isso é fato. A possibilidade dessa terceira dose ser para todos nós também existe, tá? Isso pode vir a se tornar uma realidade, mas isso vai depender do aporte de doses, né? Da situação de doses no mundo todo, que a gente sabe que existe uma crise, né? Um déficit muito grande no número de doses, mas é provável. Agora, existe uma revolução acontecendo aí silenciosa, que é uma quantidade enorme de novas vacinas que vão entrar no mercado em breve, né? De outras tecnologias. Tem 14, por exemplo, vacinas baseadas em proteínas que já estão na fase 3, e muitas delas até usadas para uso emergencial em outros países, e que em breve vai entrar aqui. Então, a gente não sabe se essa nova leva de vacinas vai ser mais eficaz em relação a evitar a transmissão do vírus, que poderia ser uma coisa boa para nós. Não sabe o número de doses ainda necessária, então muita coisa está em andamento. Agora, hoje, com o que temos hoje, terceira dose é sim uma realidade. Rafael, vamos fazer um intervalo bem curtinho, a gente volta daqui a pouco para continuar essa conversa. Você que está em casa, não saia daí. O tema de hoje do Opinião Pernambuco é a terceira dose da vacina contra a Covid-19 no Brasil. Até já. Estamos de volta para o segundo e último bloco do Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa é a dose de reforço no Brasil contra a Covid-19. Eu sou Estela Mares e converso com Rafael Dália, pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz. Lembrando para você que o Opinião Pernambuco também é veiculado pela Rádio Universitária FM e pela Rádio Universitária Paulo Freire AM. Rafael, falávamos aí da terceira dose para ser aplicada no Brasil, em princípio para pessoas com mais de 70 anos e aquelas que têm a imunidade baixa. Essas doses previstas para entrega pelo Ministério da Saúde a partir do próximo dia 15. Eu te pergunto agora quais as vacinas que serão utilizadas para esta terceira dose. Bom, a recomendação do Ministério
de ser um estudo de intercambiabilidade, né? O que significa isso? Se você tomou 2 doses de um tipo de vacina, você tomaria uma terceira de um produtor diferente, de um tipo de tecnologia diferente. Isso é baseado também em publicações, né? Existem alguns experimentos que foram feitos inicialmente em camundongos, onde eles deram 2 doses da vacina inativada, né? Na sequência, ou uma terceira dose inativada também, ou de vacina de proteína, ou de vacina de adenovírus, ou de vacina de RNA. E o que eles viram nesse estudo foi que as vacinas, quando você alterava a tecnologia, você tinha um acréscimo na resposta imunológica, tanto em termos de eficácia de anticorpo, como de resposta celular. Isso foi visto também com relação à vacina da AstraZeneca com a Pfizer. Quando ele dava uma primeira dose de AstraZeneca e uma segunda com a Pfizer, isso foi feito aqui no Brasil, né? Diante daquela questão dos efeitos, né, embólicos, que tem aquela confusão com as grávidas, e aí se recomendou uma segunda dose da Pfizer, e já estava tendo estudo, né, chamado Combivax, né, que combina duas vacinas, e eles viram que uma segunda vacina da Pfizer, para quem tomou da AstraZeneca, dava uma resposta melhor em termos de anticorpos e celular também, com a avidez maior do anticorpo contra o vírus, uma neutralização mais eficiente e uma resposta geral melhor. Então, esses estudos foram vários, eu estou citando só 2, abriram um caminho para se discutir essa questão de se alternar doses de produtores, né? Então, tem estudos também de terceira dose Coronavac em humanos, que também foram muito bons, aumentaram em 3 vezes a resposta, e quando você vai para a população mais idosa, depois de 6 meses, uma terceira dose Coronavac também aumenta pelo menos em 4 a 5 vezes a resposta imunológica. Mas a recomendação, diante da maioria dos estudos do mundo, é que essa terceira dose deva ser, aqui no Brasil, para quem tomou dose Coronavac, ser ou da Pfizer, da RNA, ou da dose única da Janssen, ou da própria AstraZeneca. Essa é a recomendação. Isso, assim, isso não anula a possibilidade de ter a terceira dose Coronavac também, né? Isso depende da disponibilidade na hora no posto, né? A gente já está vendo aí que a terceira dose também é boa para a Coronavac. O importante é dar essa terceira dose, seja de qual produtor for, com uma preferência para a heteróloga, que é essa diferença entre produtores, que tem embasamento científico. Essa queda de resposta na imunização nas pessoas mais idosas, que a gente está vendo agora com as vacinas contra a Covid-19, isso acontece também em outras vacinas? Por exemplo, a vacina contra H1N1 é da mesma forma? Quem tem mais idade, a resposta, com o passar do tempo, a resposta imune tende a ser mais baixa? Quem tem mais idade, infelizmente, sim, chama-se imunossenescência, né? A pessoa, quando vai ficando mais velho, o sistema imunológico dela vai ficando mais fragilizado, tem uma dificuldade maior de produzir uma resposta imunológica. Então, isso é da pessoa, é do indivíduo, não é da vacina. Seja qual for a vacina, em idosos existe uma queda na resposta imunológica, independente de fórmula. Rafael, essa terceira dose, a aplicação dessa terceira dose estaria na pauta se não fosse a variante Delta? Ou a existência dessa variante é que potencializa a necessidade da terceira dose? Olha, eu diria que estaria sim, tá? Se fala muito da Delta, porque realmente a Delta é um problema no sentido da transmissão, né? É uma cepa muito transmissível, né? E realmente existe uma eficácia mais baixa com relação a ela, né? Existem vários estudos que mostram que, por exemplo, tem 2 estudos importantes, né? Com a vacina da Pfizer e da AstraZeneca. A da Pfizer mostrou que com apenas uma dose da vacina da Pfizer, a pessoa tem proteção de 35% a 40% contra a cepa Delta, e aí quando toma a segunda dose da Pfizer vai para quase 80% de proteção, né? E com relação à cepa do Reino Unido, a mesma coisa. A AstraZeneca também, uma primeira dose tem uma resposta de 35%, 40% com a Pfizer, e aí com relação à Delta, e aí quando toma a segunda dose só para 70% mais ou menos. Então, é muito importante entender que uma dose só não nos protege contra a cepa Delta. Teria que ter uma segunda. Mas com relação à terceira, não é porque a Delta, porque a terceira, porque a resposta da segunda caiu, né? E você precisa de uma terceira para voltar para aquela resposta, minimamente, ou para o mesmo, ou para aumentar um pouco com relação a ela. Porque se for olhar a fundo, a pior cepa com relação à proteção contra a vacina não é a Delta, é a Beta, é aquela que foi gerada lá na África do Sul, né? A Beta que é mais resistente para as vacinações. Então, e inclusive o número de mortes que a gente está vendo aumentando no país,
não está acontecendo nos vacinados, né? Quem foi duplamente vacinado, que se infecta com a cepa Delta, não está indo a óbito. Não tem diferença das cepas variantes com relação à Delta para os duplamente vacinados. A Delta está cometendo muitas pessoas que não se vacinaram. Então, por isso que é importante reforçar. Temos que vacinar e uma dose só não é suficiente para a Delta, são duas, né? E uma terceira não é para aumentar mais a resposta, é para retomar aquela resposta da segunda dose que estava caindo. Bom, ou seja, todas as vacinas que estão aí, eu estou falando das que estão sendo aplicadas no Brasil, elas protegem contra a variante Delta, mas é necessário que haja uma segunda dose. De qualquer Isso. vacina, uma dose apenas não protege contra a variante Delta. Protege com menor eficiência, né? Como eu falei, assim, na casa de 40%, quando você toma uma segunda, essa eficácia só para 70%, 80%. Ou seja, protege parcialmente com a primeira dose, protege com mais eficácia com a segunda, e o intuito da terceira dose é retomar aquela resposta gerada na segunda. Rafael, o que acontece efetivamente, aí a gente, considerando essa terceira dose, é que ela vai aumentar o número de anticorpos que a pessoa já vacinada tem no organismo naquele momento? O que acontece, Estela, é o seguinte, a pessoa, quando é vacinada, ela tem a primeira dose, tem um estímulo, produção de anticorpos, célula T, e a segunda dose, você tem um aumento nesse estímulo e formação de células de memória, né? Que são aquelas células que elas se especializam em conhecer aquele determinado organismo. Você colocou o spike do coronavírus lá, aquelas células de memória decoram aquela informação e elas sabem que aquilo ali se trata de coronavírus e dão uma resposta contra ele. Então, quando essa resposta cai, que você dá uma terceira dose, você está reativando a memória imunológica da pessoa. Então, aquelas células de memória vão retomar a produção de anticorpos e de resposta celular para aquele micro-organismo. Ou seja, a informação as duas doses foram suficientes para gerar essa informação. A terceira é para recuperar a resposta que foi perdida. Então, a terceira tem sim um acréscimo significativo em relação ao nível de anticorpos. Aumenta em 3 até 10 vezes essa resposta. Não se sabe quanto tempo depois da terceira isso vai durar. Por que não se sabe? Porque o tempo não passou. Então, você precisa dar uma terceira dose e avaliar ao longo do tempo quanto tempo aquela terceira dose vai durar. E esse tempo não passou ainda. Então, esses estudos estão em andamento e esses participantes que tomaram a terceira dose, são estudos também de fase 2, fase 3, estão sendo acompanhados. Rafael, a gente não vive em situação de abundância em relação às vacinas aqui no Brasil, né? Começamos tarde, começamos a vacinação a conta-gotas, né? As vacinas chegando devagarinho, foi uma vacinação lenta, a segunda dose, então, muita gente não tem a segunda dose da vacinação ainda, e a situação já está posta, há que ter uma terceira dose para as pessoas nessa faixa etária mais avançada e que tem baixa imunidade. Considerando a necessidade da aplicação dessa terceira dose, você acha que isso pode comprometer a vacinação entre os adolescentes, por exemplo, aqui no Brasil? Olha, como eu disse, o cobertor é curto, né? A gente, infelizmente, a gente não fez nosso dever de casa, né? Quando a gente foi nos ofereceram dose, né, antecipada lá atrás, a gente não negou os contratos, né? O contrato da Pfizer, todo mundo sabe disso, né? A gente não negou, enfim, a gente investiu todas as fichas numa vacina única, que foi da AstraZeneca, e aí também não queria a vacina teve um problema com a Coronavac, que o governo federal rejeitou, e só depois viu que não ia ter condições de manter só a AstraZeneca pelos prazos atrasados. Enfim, foram várias lambanças que levaram esse atraso. Isso impactou, com certeza. O Brasil é um país rico, né, com relação à capacidade de compra de vacina e produção. É um país rico, só o problema é que não foram feitos contratos na hora adequada. Então, hoje, o que a gente está vendo é que a gente está melhorando a situação. Quer dizer, se for olhar agora a vacinação do PNI, a gente está com a média acima de 1 milhão de vacinados por dia, né? Que era para ter tido desde o começo. Enfim, mas antes tarde do que nunca, né? As coisas estão acontecendo e a gente está vendo aí com certos avanços, né? Inclusive, já estão vacinando a partir de 16 anos em alguns estados, né? Enfim, e aí surge agora, no meio desse caminho, a questão da terceira dose, que realmente vai impactar nessa distribuição.
São duas coisas, Estela. Primeiro, a gente tem que entender que a assimetria é um problema. Então, se a gente só vacinar grupos e deixar outros grupos descobertos, o problema volta. Então, a gente vai ter que avançar nos dois momentos. Então, como o cobertor é curto e a quantidade de doses são poucas, eu acho que a gente deveria ir pela recomendação do Ministério de só focar a terceira dose agora, nesse momento, nesses grupos de risco, porque eles estão morrendo. E outra morte, o tempo é um fator fundamental. E voltar a acelerar essa questão da segunda dose, né, que a gente só está com 29% dos brasileiros, é muito pouco. Buscar algumas pessoas que, por algum motivo ou outro, não estão voltando para vacinar, forçar isso, e a gente tem que partir para uma visão mais ampla também, de mundo mesmo, sabe? Não só o Brasil, como os outros países que têm mais capacidade econômica, tem que entender que está na hora de dividir, né? Não adianta ficar vacinando a sua população e deixando a população descoberta, porque aí você favorece as variantes e aquele seu problema que você resolveu momentaneamente vai voltar com uma variante qualquer, que, como a Delta, por exemplo, que ela consegue infectar pessoas duplamente vacinadas, né? Você pode estar com as duas doses e ser infectado pela Delta. A partir do momento que você é infectado, a chance de você desenvolver as formas graves é baixa, porque você está vacinado, mas a chance de você transmitir é alta. Aí você vai transmitir para uma pessoa que não está vacinada e esse ciclo não fecha, né? A gente tem que controlar a transmissão do vírus. Então, tem que insistir que a vacinação tem que ser global, ampla, e continuar com aquelas medidas que todo mundo sabe e por algum motivo, não querem, insistem em teimar, né? Que é a questão do distanciamento social, lavagem das mãos, de máscara, né? A gente tem que bater nesse mantra ainda. 1 ano e meio depois da pandemia, ainda tem que se dizer isso, que as pessoas acham que isso não é mais necessário. Rafael, acabou. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Até uma próxima oportunidade e, quem sabe, aí com boas notícias. Obrigada, viu? Eu que agradeço, gente. Vamos se cuidar, que a pandemia requer cuidado de todo mundo, né? Empatia da nossa parte, né?